Bem-vindos, queridos participantes do curso básico de processo previdenciário. Em nome, então, do Conselho, em nome do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, eu tenho a alegria de dar início ao nosso curso básico de processo previdenciário. E no dia de hoje, o curso propõe, então, uma inovação em relação ao formato anterior, já que nós teremos, então, esses momentos de aulas síncronas, além dos vídeos gravados, justamente para que possamos ter uma maior integração no nosso curso. Conforme solicitado, então, pelo Conselho da Justiça Federal, é importante que todos manifestem a sua concordância, porque a aula será gravada e disponibilizada na plataforma para os participantes que não puderem acompanhar hoje o curso ao vivo. Então, é muito importante que todos manifestem a sua concordância, né, de que a sua imagem possa ser utilizada, né, uma vez que teremos participações dos alunos. Espero, né, Savares, que tenhamos muitas participações no dia de hoje. E a ideia, nesse momento inicial, então, é apresentar o curso, apresentar os participantes, e nós vamos, então, conversar a respeito de alguns temas que são muito importantes no dia a dia daqueles que militam com as demandas previdenciárias nas varas federais e turmas recursais de todo o nosso país. Então, eu começo me apresentando, né? Eu sou Daniel Machado da Rocha, juiz federal, atualmente na segunda turma recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, e já tenho um tempo razoável de estrada, né? Há mais de 20 anos que eu tenho a satisfação de conviver com o meu querido amigo e irmão, José Antônio Savares, né? Ingressamos no mesmo concurso na Justiça Federal, e desde então temos pautado a nossa atuação não apenas do ponto de vista jurisdicional, mas também o magistério, com o trato de demandas previdenciárias, o estudo do processo previdenciário e do direito material. E por isso que esse momento é um momento muito feliz, muito especial, porque eu tenho, mais uma vez, a possibilidade de dialogar com esse meu querido amigo, com o qual tenho aprendido muito ao longo da nossa trajetória na Justiça Federal. Savares, a palavra é sua nesse momento. Muito obrigado, Daniel. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma enorme satisfação, uma enorme alegria poder participar de mais um projeto do Centro de Estudos Judiciários, do nosso SEG, do Conselho da Justiça Federal. Agradeço o convite que foi feito. Uma honra poder participar de mais essa iniciativa de formação do nosso corpo funcional, dos nossos servidoras, dos nossos servidores. Agradeço ao estimado juiz federal João Batista Lázari, que fez chegar até nós esse convite para levar adiante mais essa edição do curso de prática de processo previdenciário. Cumprimento a todas as servidoras, aos colegas servidores do Brasil todo. Meu nome é José Antônio Savares, eu sou juiz federal. O Daniel acho que ficou meio constrangido de dizer desde quando que a gente está na estrada. Nós entramos juntos em 1996 no Tribunal da Quarta Região, no mesmo concurso. E tanto o Daniel quanto eu, a gente ingressou já numa vara previdenciária. E desde então, Daniel, eu estava lembrando ontem, quando a gente preparava um pouquinho dessa aula do curso, o quanto eu aprendi com você desde o começo, né? Desde o começo. O Daniel trazia alguns problemas assim que não tinham chegado ainda na vara previdenciária em Curitiba. Eu dizia, o que esse cara está falando? O que ele está falando? Tive que correr muito atrás para alcançar a expertise que você, desde cedo, demonstrou. É uma grande honra, e eu acho que a grande riqueza desse curso, Daniel e colegas, além de a gente poder se conhecer, de interagir, de construir conhecimento de maneira conjunta, experimentando o poder do grupo para troca de informações, o poder de uma equipe de alunos para aprendizagem, me parece dois pontos. Essa inovação que você fala, Daniel, da gente poder se conhecer minimamente, trocar uma ideia ao vivo, né? Eu acho que essa atividades síncronas, né, elas são riquíssimas, e nós estamos começando, né, com essa turma, então me parece algo muito valioso, né, algo a ser valorizado de fato por todos nós. Agradeço a toda a equipe do Conselho da Justiça Federal, em nome da Rose, do Wilson, que fizeram acontecer, que tornaram possível esse curso, né, nesses moldes, né?
E talvez assim a única verdade que a gente vai buscar ao longo desse nosso curso, Daniel, havia muita discussão. O Ronald Dworkin tinha lá a ideia da só tem uma resposta certa, né? E toda a sua discussão com o Alex, não, que pode a ponderação e pode mudar e etc, né? Na verdade, a única resposta certa aqui no nosso curso é que nós não vamos trazer essa nossa ideia, algum tipo de conclusão que seja fechada, né? Respostas validadas. Me parece que todos nós vamos procurar, a partir do material jurídico que nós temos à disposição, tanto quanto possível, buscar acordos, troca de ideias, mas não há o certo e o errado. Me parece esse um ponto fundamental, né? É algo que está na estrutura de todos os cursos da Infam, de que nós fazemos parte, no curso do nosso tribunal, dos tribunais, aqui da imagem do Tribunal Regional Federal da Quarta Região é assim, e também no Conselho da Justiça Federal. Né? Me parece que ninguém está aqui para transferir conhecimentos, mas compartilhar visões e experiências, me parece esse o ponto, e todos nós temos conhecimento prévio a compartilhar. Daniel, seria essa a minha fala inicial, de saudação a todas as colegas, a todos os colegas. Estou vendo aqui muita gente querida e isso alegra demais, me alegra demais. Né? Obrigado, Daniel. Bom, sempre no início do curso nós temos também que fazer aquela parte chata, né, Savard? A parte chata é a seguinte: para nós o curso é uma grande alegria, né? Uma grande oportunidade de, como você bem colocou, de trocar experiências, de examinar questões jurídicas controvertidas e ver as diferentes faces do problema, também sem a pretensão de querer doutrinar ninguém ou que os servidores sigam exatamente a nossa visão, né? Claro que nós temos uma visão fundamentada, afinal de contas, tanto pela nossa experiência quanto pelo nosso estudo, mas a ideia aqui não é, então, doutrinar ninguém. Entretanto, como eu disse, a parte chata do curso é que é necessário uma avaliação, né? Então, desde logo, eu quero deixar claro como vai ser feita essa avaliação. Então, o curso ele foi dividido em módulos, né? E antes dos módulos, seria muito importante que todos, assim como nós estamos fazendo agora, fizessem a sua apresentação, né? Então, como não haveria tempo hábil para isso, dentro do ambiente virtual do curso, nós temos, então, uma provocação para que todos os participantes coloquem lá a sua foto e descrevam a sua experiência, né? Dentro da Justiça Federal, a sua experiência com o processo previdenciário. Vai ser interessante a gente conhecer também, né, a história de cada um. E então, além da apresentação, nós temos 3 módulos nos quais a nota ela vai ser então atribuída com base na participação nos fóruns de discussão. Então, cada módulo tem textos, né, que vão servir de apoio. Cada módulo ele tem também uma aula gravada, né? E então uma aula gravada que é em torno de 1 hora, né, dividida em 2 partes. E depois, então, de o participante ter oportunidade de assistir às aulas, de examinar os materiais, então ele vai ter que fazer as suas contribuições no estudo de caso. A nota é atribuída pela participação no estudo de caso, e ainda nós estamos solicitando, Savares, que cada um comente pelo menos a manifestação de um colega. Então, em cada módulo, a nota máxima é 15 pontos, 10 pontos pela sua resposta no estudo de caso, e mais 5 pelo comentário, né, da resposta de outro colega, de forma que nos 3 módulos, então, o participante vai obter 45 pontos e temos ao final, então, um trabalho de conclusão que será também examinar de forma um pouco mais detalhada, um estudo de caso, e para esse, então, desafio final, nós temos a atribuição de 55 pontos, esperando que os participantes possam obter a nota máxima, né, em cada módulo e também no trabalho final. Então, só para deixar claro as regras do jogo, né, Savais? Porque quando alguém se inscreve num curso como esse, muitas vezes nós sabemos que e todos nós temos uma vida muito atribulada, né, com desafios familiares, com desafios no trabalho, mas é importante reservar ao menos 1 horinha por dia durante esse período para que o curso possa ser concluído com êxito, porque muitas vezes quando o participante se inscreve, ele acaba tirando a oportunidade, né, por ter sido mais rápido, por estar mais antenado, tirando a oportunidade de que outra pessoa possa participar. Então, por isso é importante concluir o curso e concluir com êxito, né? Só assim nós vamos nos sentir recompensados por ter essa oportunidade, então, de
auxiliar na construção do conhecimento e nas discussões que serão feitas ao longo do nosso curso. Então, essa seria a fase inicial, meu querido amigo. Agora, passando então para o ponto que nos é mais importante. Pode falar, Samar. Dani, eu queria quebrar mais... Eu sou um quebrador de protocolo. Eu acho assim que, antes da gente começar a falar algo sobre conteúdo, algo sobre algum tema previdenciário, sabe o que eu gostaria? Que alguns colegas se apresentassem, aproveitando, claro, a gente não vai poder ouvir todos, mas que alguns colegas pudessem se apresentar, dizer de onde são, qual é a expectativa que guarda em relação ao curso, não é? Eu acho que uma coisa assim, muito rápida, assim, se puder ouvir uns 3, 4 colegas, 5 colegas, sei lá, assim, para a gente minimamente poder ouvi-los, né? E daí a gente propicia esse espaço de interação e, na sequência, a gente vai provocando o grupo com os temas do conteúdo mesmo. O que você acha? De acordo. Vamos lá. Você deu uma sugestão muito bem-vinda. Então, a palavra está aberta e eu começo com a Cibele. De forma voluntária. Isso, se não ia ficar aquele silêncio, vou eu, não vai tu, e tal. Não vai tu mesmo, Cibele. Se apresenta aí, querida. Tava eu aqui imaginando. Não pode ser eu, não vai ser eu. Mas doutor Savares, doutor Daniel, vai ser difícil eu não participar. Muito prazer, meu nome é Cibele Walcher, eu entrei na Justiça Federal em 2003, trabalhei em Canoas com direito previdenciário, foi onde eu tive meu primeiro contato com direito previdenciário. Depois eu fui para o tribunal e atualmente eu estou na coordenadoria dos juizados especiais federais, onde eu atuo na Secretaria da Turma Regional de Uniformização e na área de gestão dos juizados especiais federais. É isso aí. Passo a bola para mais algum outro colega. Obrigado, Cibele. Obrigado pela tua participação. É sempre bom te ouvir, né? Tu és uma servidora extremamente atuante no âmbito da Justiça Federal. Nós conhecemos e admiramos o teu trabalho. É muito bom que tu esteja participando do nosso curso. Muito obrigado. Obrigada. Savares, está mutado. Isso, agora a palavra... Os colegas abram também a câmera, né, para todos se conhecerem, saberem, às vezes até se conhece até pela imagem, não lembra do nome. Sim, a palavra está franqueada, né, para a gente continuar nessa apresentação bem singela, bem bate-papo, bem desarmada, bem informal mesmo. Vamos procurar dar um tom de maneira informal. A gente está, assim, com terno e gravata, porque, enfim, é a abertura de um curso no Conselho da Justiça Federal. Então, estamos em terno e gravata. Mas para as nossas próximas atividades, a gente vai estar também mais informal e me parece que esse é o tom que tem que ser dado no nosso encontro, né? A gente produz mais quando a gente está mais à vontade. Até é uma característica interessante, né, Savares? Por exemplo, se a gente olha como funcionam os órgãos de segundo grau do Poder Judiciário, normalmente o pessoal atua de togas, né? E nas turmas recursais, pelo menos assim, na maior parte do Brasil, eu sei que tem turmas recursais que usam toga nas sessões de julgamento. Mas na 4ª região, por exemplo, nós não usamos, né? Justamente pela ideia de passar uma maior proximidade com a comunidade, né? Quem sabe para eu ajudar, dessa vez eu indico um outro colega, doutor Savares. Para não ficar só com vocês. Chama Clotilde. Obrigado, Cibele. É assim mesmo, de maneira bem espontânea. Gostei da ideia. Bom dia, meu nome é Clotilde, né? Como está aí no Zoom. Eu entrei na Justiça Federal em 2013, já bastante madura, já vinda de outra área de atuação, originalmente de informática. E eu atuo hoje na 21ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco, fica aqui em Recife. E eu tive pouco contato com o direito previdenciário, né? Trabalhei um tempo no juizado, quando estava pelo interior. E na nossa vara, como é uma vara civil, a gente pega alguma coisa de previdenciário. Mas como a gente trabalha na Secretaria da Vara, então é uma coisa de mais agilidade. Não dá para a gente se aprofundar muito no direito material, né? Então,
Mas como eu tenho a formação já em direito e estou perto de me aposentar, eu tenho a intenção de fazer uma especialização em previdenciário e, a partir da aposentadoria, atuar como advogada. No momento, como eu sei que o meu nome está sendo cotado para outras funções lá na vara, a especialização, um aprofundamento em direito previdenciário vai ajudar nessas novas funções que eu vou possivelmente assumir nos próximos meses. Nada ainda certo, mas é possível, é bastante possível. Que bacana, Clotilde, que bacana, obrigado, que legal te ouvir. Indica um colega, indica uma colega. É uma pirâmide, a pirâmide dos Tavares. Vou indicar a nossa amiga Gisele. Trabalhei com Gisele aí em 2 locais e estou com saudade de escutar a voz dela aí. Foi muito bom ouvir teu sotaque, saudades do Recife, viu? Obrigada, doutor. Oi, gente, estão me escutando? Sim, estamos. Pronto. Eu entrei junto com Clotilde no mesmo dia na Justiça Federal, em 2013, e foi meu primeiro emprego, né? E a gente entrou junto, aí ela já veio de outro emprego, mais madura, e a gente ficou super amiga, foi bem legal. Aí, eu fui para o interior, em Salgueiro, aqui no interior de Pernambuco, fiquei trabalhando no setor de execução fiscal. Depois fui transferida para uma outra vara em Caruaru, que é uma vara só de previdenciário, que aí eu fiquei quase 1 ano trabalhando nessa vara, foi uma matéria que eu gostei muito, que justamente me deu vontade de me aprofundar, de estudar mais. Hoje eu estou em outra vara, mais perto aqui de Recife, que é uma vara plena, né? Que aí a gente pega um pouquinho de previdenciário também. Mas, assim, atualmente eu estou mais nos processos criminais, né? Mas aí eu tenho interesse de trabalhar também com previdenciário, que é uma matéria que eu gosto muito. Por isso que eu me interessei em fazer esse curso. Muito obrigada. Legal, Gisele. Pega um pouquinho de previdenciário, é bem interessante. Isso me lembra, essas varas de jurisdição plena tem um desafio, né? Porque me recordo da época que tinha execução fiscal, desapropriação, questões tributárias, previdenciário, SFH, meu Deus do céu, era muita coisa, né? Varas de interior com jurisdição plena. E eu me lembro que ali no interior, Daniel, tem um colega nosso que é o Danilo, você conhece, Danilo Pereira Júnior, querido amigo. Sim, querido amigo. E o Danilo, ele adorava a causa de SFH e tinha pouco conhecimento de previdenciário. Então, a gente tinha um acordo implícito, tipo, não se preocupe se você tiver que sair férias e deixar acumular um pouco de previdenciário, porque eu te substituo. E daí eu faço ali, né? Eu corro atrás e daí nas minhas férias você faz o SFH. Nós tínhamos esse acordo implícito, assim. E agora, ouvindo a Gisele falar, né, que pega um pouco de previdenciário, eu lembrei da dificuldade que é, de fato, quando a gente pega uma matéria, depois demora um tempo, daí volta para aquela matéria depois de um tempo, né? Parece que dificulta, né? Parece que dificulta um pouquinho. Muito bem-vinda, Gisele. Obrigado por compartilhar. E se quiser colocar um colega na mesma fria, fique à vontade. Certo. Eu agora vou indicar o colega Laércio. Fala, Laércio. Estou enxergando ele aqui, não vai poder fugir. Não vai, né? Bom dia a todos. O meu sotaque me entrega, né? Sou daqui de Recife, colega da Gisele, trabalhamos na subseção judiciária do Cabo, né? Que é aqui no região metropolitana de Recife. Eu entrei na Justiça em 2013, como oficial de Justiça, acho que o motivo do meu tentar engajamento maior na área de direito previdenciário é pelo fato de sempre ter trabalhado em várias plenas, né? Como a Gisele mencionou, a gente trabalha com tudo, né? E o que eu tenho observado, principalmente, eu não sei se teve alguma coisa a ver diretamente, mas depois que houve a reforma da Justiça do Trabalho, eu achei que houve um aumento de ações de advogados que migraram para trabalhar na área do direito previdenciário, entendendo como uma área mais promissora. E, a par disso, a demanda aumentou e eu vejo assim, que na área do direito previdenciário, principalmente, para a gente trabalhar do interior, é uma forma de você fazer a justiça no caso concreto, porque as pessoas com que você lidar são pessoas realmente muito humildes, né? Analfabetas, semi-analfabetas. Então, você precisa mastigar todo esse juridiquês para transmitir aquela informação ali que a gente está levando da forma mais didática possível e, no final das contas, também ajudando a pessoa, né? Ajudando.
ajudando, dando endereçamentos no sentido assim, do que ela precisa fazer, a assistência jurídica que ela precisa, caso perca, através de advogados, recursais. Enfim, eu acho que é ver a aplicação da justiça, né, que a gente tenta, almeja, e que a gente fica muito longe, né, do judicionado. Eu consigo materializar isso mais através do direito previdenciário. Assim, declarações cíveis também tem, né, as ações possessórias, como o doutor falou aí, acontece, mas eu acho que a área do direito previdenciário é onde isso fica mais latente. Agradeço a participação aí, José. Obrigado. Muito legal, muito bom te ouvir, Laércio. Você toca num ponto bem delicado na nossa atividade, né, dos servidores, dos magistrados. Nós temos, na verdade, um grande desafio. Eu me lembro, Daniel, um dos cursos que a nossa EMAGES do TRF4 promoveu, alguns anos atrás, para servidores e assessores de gabinete de matéria previdenciária, etc., e magistrados. E eu me lembro ali que havia alguns colegas que levantaram uma questão bem interessante, que é aquela que é o pano de fundo da nossa atividade, é aquela pergunta, assim, qual é o nosso papel? Porque às vezes, doutor, e quem de nós já não pensou isso? Às vezes eu tenho a sensação que estou fazendo o papel do advogado. Às vezes o advogado não ajuda. Às vezes eu estou fazendo o papel do procurador do INSS que não faz. Quer dizer, nós fazemos muito o papel dos outros. Mas me parece que o grande desafio, e foi a conversa que nós tivemos ali, Laércio, você toca nesse ponto, o grande desafio é recuperar o nosso papel como integrante dessa engrenagem da justiça. E essa expressão que você usa, justiça, do caso, ela me traz um certo impacto, porque de fato é isso, quer dizer, é o desafio nosso de cada dia manter a lucidez, a nossa tranquilidade mental e serenidade para tentar fazer o melhor a cada caso, lembrando a real finalidade da nossa função, né? O destinatário da nossa função, e não deixar que questões quantitativas, essas questões que por vezes parece que forçam a amizade conosco, não é? Em relação assim a omissões das partes, insuficiências, aventuras judiciais por vezes, mas não permitir que nada disso nos desvie de tão brilhante função que é a nossa. Então, acho que eu te agradeço pela palavra, assim, ela reaviva aquilo que eu já tinha ouvido de alguns servidores do tribunal aqui da 4ª Região. Obrigado. Danilo. Hein, Savaz? E eu lembrei agora, um pouco com base na fala do Laércio, também da colega que falou antes, a respeito do nosso início no previdenciário. Você também referiu aí a questão de que você tinha um acordo com o Danilo, né? Porque o Danilo não tinha familiaridade com o direito previdenciário, e, na verdade, isso também era a minha formação inicial, ela não contemplava o direito previdenciário, como a maior parte dos operadores do direito, né? Que somente a partir do final de 2019, se eu não estou enganado, é que se tornou obrigatório o direito previdenciário nos currículos de graduação. Então, eu recordo que, inclusive, a matéria que eu mais gostava, também o Laércio falou ali de outras matérias, né, era o direito penal. Então, o direito penal era a disciplina, e eu acho que isso acontece com a maior parte porque o direito penal é algo que mexe muito com a vida. Então, o estudante, quando entra num curso extremamente teórico, ele se identifica com o direito penal, porque ele enxerga ali os problemas da vida, né, do cotidiano. E já outras disciplinas soam como algo etéreo, não é verdade? E para ficar em Porto Alegre, Savaz, eu me lembro que primeiro a gente escolhe a cidade, não é verdade? Então, assim, olhando para as opções que eu tinha quando passei no concurso, né, para ficar em Porto Alegre, porque quem havia se classificado na minha frente em Porto Alegre, né, havia escolhido a vara criminal. Né? Aliás, dois colegas que ficaram na minha frente que podiam escolher. Um escolheu a vara criminal e o outro a vara de execução fiscal. E eu pensei, meu Deus do céu, agora para ficar em Porto Alegre eu vou ter que escolher uma vara de previdenciário, porque eu tinha a primeira vara previdenciária, a segunda vara previdenciária, a terceira, a quarta e a quinta vara previdenciária para ficar em Porto Alegre. Então, eu costumo dizer que eu não escolhi, que foi o direito previdenciário que me escolheu, não é verdade? E foi graças a essa visão estratégica do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que especializou varas em matéria previdenciária, né, que se permitiu que as causas previdenciárias deixassem de ser causas sucessórias, porque aqueles processos antigos de papel, que as pessoas acabavam morrendo, né,
advogados de sindicatos que entravam com ações, você lembra de 500 ações, 500 autores em cada ação, né? A gente tinha que despachar o processo num carrinho, lembra dos processos físicos? E, na verdade, então, foi essa visão estratégica que permitiu o desenvolvimento do direito previdenciário, porque a partir dali as demandas começaram a terminar num prazo razoável, permitindo a concretização da justiça, como você colocou, né? Um bem da vida que tem um caráter alimentar, que era entregue a quem deveria receber, né? Que teve seu direito sonegado na esfera administrativa e que agora, no âmbito judicial, tinha a oportunidade de receber o reconhecimento do seu direito, permitindo, então, até mesmo uma maior legitimidade do Poder Judiciário perante a sociedade. Então, realmente foi uma fase muito importante. E hoje, só para dar uma ideia, Savvares, nós temos em torno de 78 milhões de processos que tramitam na Justiça do Brasil e 10% desses processos são em matéria previdenciária, demonstrando a importância de se conhecer o processo previdenciário. E com isso eu te devolvo a palavra. Querido. Eu não sei se eu falei que eu faço parte aqui da Terceira Turma Recursal do Paraná. Acho que sim, né? E ela é competência exclusiva em matéria previdenciária, isso desde 2013. Eu tive uma rápida incursão em juízo criminal, ainda como juiz substituto, e depois já na titularização, vara plena, mas o fio condutor foi matéria previdenciária, né? Mas, gente, eu nunca vi tanta inovação e tanta dificuldade e tanto impacto que trouxe a pandemia, as suspensões das atividades presenciais no INSS, a suspensão das atividades presenciais no Poder Judiciário, né, as dificuldades para a continuidade do básico, né, de produção de prova oral, de produção de prova pericial, formalização de requerimento na via administrativa. E os queridos colegas, se me permitirem, Daniel, apenas para a gente já começar a provocar, está aberto aqui, o diálogo ele é extremamente importante, então, por favor, né? Às vezes a gente tem, quantas vezes, eu vi em sala de aula, a pessoa tem uma pergunta pode ser bem, assim, uma pergunta nada a ver, não, aquela pergunta é difícil, e aquela pergunta vai dar um colorido especial na aula, ou um comentário, ou uma experiência, você fique absolutamente à vontade. Acho que isso é a magia de se trabalhar coletivamente, né? E resguardando aqui, para usar uma expressão que também aprendemos na instituição, a nossa função aqui, mais do que ensinar, é facilitar esse diálogo, facilitar a circulação de informações, o compartilhar de experiências. Mas eu gostaria de provocar o ilustre professor Daniel. A gente tem uma intimidade, uma interlocução há anos, eu sou grato por isso, então esse é um bate-papo mesmo informal e a gente vai tentar trazer algumas ideias aqui. Não há nada combinado e também não sei bem o que o meu querido colega pensa a respeito. Mas um dos pontos que me parece assim, talvez chave no processo previdenciário, que diz respeito à proteção judicial do direito previdenciário, a questão do acesso à justiça, a questão do interesse de agir, a questão ligada, não é, às condicionantes para que a pessoa possa buscar no Poder Judiciário uma decisão de mérito. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. A gente poderia aproveitar esse momento inicial e falar sobre esses temas, que são temas que estão com cara nova, vamos dizer assim, estão com cara nova desde que o Supremo definiu o tema 350, né? Há problemas a partir dali, há problemas com a demora excessiva do INSS, há problemas com dificuldade de formalização, há problemas com a falta de pedido de prorrogação no auxílio-doença, no auxílio por incapacidade temporária, enfim, nós temos inúmeros novos problemas que tocam o interesse de agir, e eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, e também os colegas que quiserem, sobre esse tema, depois expressarem algo, né? Uma pergunta, um comentário. Por favor, Daniel, poderia ser? Claro. Bom, primeiro, Savvares, antes de falar especificamente do interesse de agir em matéria previdenciária, né, que se conecta com o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, eu gostaria de destacar a autonomia relativa do processo previdenciário e a sua importância no âmbito da Justiça Federal. Por quê? Porque as demandas previdenciárias,
elas partem, em primeiro lugar, do reconhecimento de que o direito previdenciário é um direito fundamental. Então, a gente não pode deixar de considerar que o direito previdenciário é um direito fundamental, reconhecido formal e materialmente pela nossa lei fundamental, justamente porque ele toca um bem da vida que é essencial para a manutenção da dignidade da pessoa humana. Não é verdade? Bom, de outro lado, o direito previdenciário, sendo um direito fundamental, ele necessita de mecanismos que possam permitir a sua efetivação. E o processo civil tradicional, como você bem sabe, os Savares têm talvez com certeza, a obra paradigmática, né, que desencadeia o reconhecimento da necessidade de valorizar o processo previdenciário, que inclusive eu estou enxergando ali, a obra ali no fundo ali, né? Atrás dele ali nós temos, ele pode mostrar, Savares? O direito processual previdenciário realmente é uma obra sensacional, é uma obra que rompeu paradigmas, nós podemos dizer, e que destaca justamente a necessidade de você emprestar o necessário reconhecimento às particularidades do direito processual previdenciário, porque o processo civil comum não tinha condições de permitir a efetivação desse direito material. Então, só para destacar esse ponto de partida, que vai balizar, então, várias das conclusões que nós vamos, então, extrair do ordenamento jurídico processual. Bom, com relação ao interesse de agir, né? Muita gente pensou, Savares, nós até discutimos isso, né? Você deve recordar, quando o Supremo julgou o tema 350, teve muita gente que dizia, olha, agora não tem mais problema com relação à questão do prévio requerimento. O Supremo já decidiu que é imprescindível o prévio requerimento para que alguém possa ajuizar a sua ação previdenciária. E todos os problemas estão resolvidos. Não é verdade? E nós passamos a perceber que, sem dúvida alguma, era uma orientação muito importante, ou seja, o Supremo decidiu que, como regra geral, é fundamental, né, que o INSS seja acionado, a Justiça Federal não deve ser o balcão do INSS, evidentemente, não é verdade? Então, nós não podemos condenar o INSS a uma coisa que ele não está se recusando, isso é verdade, porém, nós temos situações nas quais é notória a resistência do INSS em questões de direito, né? Ou quando o INSS, por exemplo, cessa um benefício que estava em manutenção. Ele já deu a resposta na esfera administrativa de que aquele benefício não deve prosseguir, razão pela qual, se o cidadão quiser, ele pode, na esfera administrativa, questionar aquela decisão, mas não é necessário que ele provoque uma nova resposta, porque a administração já disse que ele não tem direito de continuar recebendo aquele benefício. Então, o Supremo Tribunal Federal deu as balizas fundamentais. Agora, quando nós pensamos, por exemplo, na questão da alta programada, né? Na questão da alta programada e na necessidade do cidadão postular a prorrogação do benefício por incapacidade, para que ele possa ingressar com a sua ação no juizado, Savares. É imprescindível que ele faça o pedido de prorrogação ou o fato de ocorrer a cessação na data prevista, quando ele não se conforma com aquela decisão, já autoriza que ele possa questionar essa situação no âmbito do Poder Judiciário. Só para citar, então, um exemplo que é o mais contundente em relação a essa matéria. Então, evidentemente que o tema 350, ele nos traz uma orientação extremamente importante, mas nós podemos imaginar várias situações, né? Uma outra situação muito frequente, que inclusive eu proponho, né, no nosso curso que os alunos se manifestem a respeito disso, que é aquela questão quando, por exemplo, alguém ingressa na esfera administrativa, buscando a concessão de um benefício, o INSS reconhece, mas depois de um tempo o benefício é cessado, seja pela alta programada ou por qualquer outro fator, né? Ok. Então, inconformado, o cidadão recorre ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário determina a realização de uma perícia, e nessa perícia se constata que, efetivamente, a decisão da autarquia ela não está correta porque o cidadão está incapaz. Porém, ele está incapaz por doença diversa daquela que foi examinada na esfera administrativa. Um exemplo. Ou então, a perícia constata que a incapacidade surgiu, mas ela surgiu em momento posterior, ou seja, ela surgiu depois do ajuizamento da ação. Então, em princípio, a decisão da administração estaria correta.
Porque, em verdade, quando foi cessado o benefício, o cidadão não se encontrava mais incapaz. Mas seria razoável, Savares, que nós tivéssemos, então, por parte do Poder Judiciário, a extinção do feito por falta de interesse de agir, por exemplo, determinando que o cidadão tivesse de se submeter a uma nova via crucis, quando nesse período, por exemplo, ele sequer consegue levar o seu requerimento para o INSS, ou quando ele consegue, sequer a perícia vai ser realizada dentro de um contexto pandêmico. Então, em face dessa situação, meu amigo, o que você pensa a respeito disso? Gostaria eu de te ouvir agora. Muito legal, muito legal. Dentro do universo de ações previdenciárias, é impressionante o número de ações sobre benefício por incapacidade, né? Auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Entra aqui também o auxílio-acidente, e entra, estendendo aqui, ainda que não por incapacidade, mas a questão do benefício assistencial devido à pessoa idosa ou pessoa com deficiência, né? Então, nesse universo particular, me parece que as ações que versam sobre auxílio-doença, elas são as mais numerosas e mais repetidas. Elas se repetem, repetitivas. Não raro, nós pegamos um segurado, o pessoal que está chegando no previdenciário, que nem a Gisele falou, olha, às vezes eu pego o previdenciário, né? Ou, enfim, que eventualmente venha trabalhar, vai achar estranho, mas nós temos casos em que eu estava julgando, é um quinto processo, na turma recursal, quinto processo de uma segurada envolvendo ação de auxílio-doença, Daniel, e nós poderíamos dizer, poxa vida, mas que insistência, que ela não tem coisa julgada disso, e o pior é que era o quinto processo e ela tinha ganho os outros 4. Ela havia ganhado os outros 4 processos, aí a sentença, louvada no laudo pericial, estima uma duração do benefício por incapacidade, a gente remete o segurado novamente na via administrativa para requerer o pedido de prorrogação, caso se entenda ainda incapaz, ele formula o pedido de prorrogação, via de regra, o médico perito federal não está nem aí com aquilo que foi discutido na justiça, não se vincula aos critérios que foram adotados, e, em última análise, o INSS não está nem aí com a coisa julgada que se estabeleceu naqueles anteriores processos e cessa o benefício. E aí vem de novo o restabelecimento e a condição clínica da pessoa é fundamentalmente a mesma daquela verificada nos processos anteriores. Quinto processo. Assim como o outro lado da moeda também é verdadeiro. A pessoa recebe uma sentença de improcedência, aliás, nem recebe, não precisa nem esperar a sentença de procedência. Ela diz que já não passa na perícia, né? Não passa na perícia. Aí, quando ela não passa na perícia, vem para o processo, o resultado da perícia, não há incapacidade laboral, ela já faz uma nova DER, isto é, já protocola uma nova DER, um novo requerimento administrativo. E, a partir dali, diante de um novo indeferimento, vem de novo na justiça, quando muito alegando genericamente que houve um agravamento da condição de saúde, que houve uma mudança na situação fática que permite uma rediscussão da causa. Ora, se de fato isso acontecer, se houver de fato uma progressão, um agravamento da situação de saúde, eu tenho uma alteração na causa de pedir, eu posso discutir novamente um benefício por incapacidade, né? Eu tenho uma alteração na causa de pedir, eu não tenho uma repetição da demanda. Mas, frequentemente, não é isso que acontece. Frequentemente, há uma renovação de causas, por vezes também ali se valendo da justiça gratuita e da necessidade que a pessoa tem, ela vai que pega um perito melhor, vai que cai numa outra vara, e nesses vai que nós temos, sem dúvida nenhuma, os benefícios por incapacidade temporária como um grande número a chamar a atenção do índice de judicialização no juízo previdenciário. Pois bem, meu querido amigo, nesse contexto você fala do pedido de prorrogação. A pessoa recebeu o auxílio por incapacidade temporária na via administrativa, o médico do INSS disse, olha, estou estimando a tua recuperação por, sei lá,
120 dias, né? Tudo isso está no novo regime do auxílio-doença, que está no artigo 60 da Lei 8.213, nos parágrafos ali do artigo 60 da Lei 8.213, com a redação que foi alterada pela Lei 13.457 de 2017. Se os colegas quiserem conferir por onde que veio esse salseiro todo. Bom, aí o que acontece? Vem para a lei a necessidade de prorrogação, que é a alta programada está colocando. Aí o segurado recebe o benefício, não formula o requerimento administrativo, não formula o pedido de prorrogação e cessa o benefício. Aí chega, eventualmente, diante de um profissional, do advogado para lhe atender, o advogado ingressa com ação de restabelecimento de benefício, porque a cessação foi indevida. E a questão que você coloca, muito bem, porque ela é prática, atual, repetitiva, rotineira, então nós temos que estar afiados em relação a ela, não é uma divagação doutrinária, em hipótese alguma. Nesses casos, há interesse de agir? Há uma lesão ou ameaça a direito do segurado por parte do órgão previdenciário a justificar a tutela jurisdicional? Há a necessidade de se acorrer ao Poder Judiciário, né, entendendo o interesse de agir como no binômio utilidade e necessidade? Bom, você sabe, a gente não combinou nada aqui e também não tem resposta certa. Na minha maneira de ver, talvez você discorde, na minha maneira de ver, eu não consigo vislumbrar interesse de agir nessas hipóteses. Eu não consigo vislumbrar que, já num oceano tumultuado de ações por benefício por incapacidade, a inexistência do pedido de prorrogação, que venha a trazer a cessação do benefício, possa tornar justificável a judicialização daquele mesmo benefício. Eu diria assim, mas o segurado tem que ter o ônus de formular o pedido de prorrogação. No começo, havia muita incompreensão sobre isso, né? Hoje em dia, as rotinas estão bem mais traçadas, tudo mais formalizado, há uma sabença maior sobre o tema. E eu digo assim, Daniel, assim como o segurado, percebendo-se incapaz, teve que tomar a iniciativa primeira de requerer o benefício para concessão do benefício, ele tem que ter essa iniciativa de acordo com a lei, até que seja declarada inconstitucional essa lei, mas a lei está ali, né? E formular o pedido de prorrogação, né? Agora, vamos supor, meus queridos, o segurado não formulou o pedido de prorrogação. Se eu sou juiz de primeira instância, eu digo, meu querido, vai lá e requer de novo na via administrativa. Não dá. Você, lamentavelmente, não dá. Eu faria isso, é o que eu faria. Porém, vamos supor que isso não é feito. Aí o que acontece? Chega a ação de restabelecimento, vai para o piloto automático da vara. Vai lá. Bom, qual é o primeiro passo da ação? Geralmente a gente inverte o rito, não é? Para agilizar o processo, faz primeiro a perícia. Então é feita a perícia. O perito judicial diz, está incapaz sim. Estava incapaz na DCB? Estava incapaz na DCB. Nunca houve recuperação da capacidade. Aí vem o INSS, contesta. Aí vem uma sentença de mérito, reconhecendo o direito, por causa da perícia. Aí vem o INSS no recurso e diz assim, olha, para tudo, não houve pedido de prorrogação. O VAR mostra que não houve. Isso. Entra o VAR, chama o VAR, diz, olha, para ela volta. Lá no início do lance houve uma falta. Não houve pedido. Meu querido, me desculpe. Por que nós estamos falando de filtrar processos, de acesso à justiça, aquilo que é necessário, enfim, para não movimentar a máquina judiciária excessivamente, mas nesse caso já houve movimentação da máquina judiciária, o processo já teve seu trâmite, já foi produzida a prova pericial, já foi reconhecido o direito fundamental em discussão, aliás. Então, quer dizer, não há sentido, é o que eu penso, é o que nós temos feito aqui, Daniel, não há sentido nesses casos, muito embora a gente entendendo que descaracteriza o interesse de agir a falta do pedido de prorrogação, o processo correu, agora, utilidade do processo, proteção do direito, e me preocupa, sabe o quê? A propósito disso, muita argumentação do órgão previdenciário, em sede recursal, em sede de contestação,
que não diz respeito à existência do direito em si. Muitas vezes o INSS sabe que tem direito, mas articula com questões processuais, como se fosse assim, não, eu quero, como se fosse um réu mesmo, e não um órgão previdenciário que tem que conceder os benefícios quando caracterizados os requisitos legais. Sabe? Mas o problema, Tavares, é que muitas vezes é acolhida essa argumentação, e eu concordo com você. Também penso que não deveria ter sido, essa ação não deveria prosseguir, mas se ela prosseguiu e foi constatada a incapacidade, nós temos o quê? O interesse de agir superveniente, porque a administração manifestou resistência, não é verdade? E essa questão ela é tão importante que a TNU julgou primeiro o tema 164, o tema 164, que é o tema que trata, então, da alta programada, e foi afetado o tema 277, foi afetado em outubro do ano passado, justamente para saber se, à vista do que foi decidido no tema 164, quais as consequências do pedido administrativo de prorrogação do auxílio-doença cessado por alta programada, no qual não houve a postulação, então, da continuidade do benefício. Né? Então, essa questão é uma questão extremamente atual que aporta, né, na Turma Nacional de Uniformização, justamente para que se tenha uma orientação uniforme para ser observada nos juizados de norte a sul do nosso país. Mas a questão que mais me preocupa ainda, Tavares, é a segunda que eu te fiz, com relação a aquelas situações em que a perícia constata a existência de incapacidade por doença diversa da alegada na inicial ou em momento posterior ao início da ação. Exato. Então, mas veja, eu acho que eu não posso falar a respeito disso, porque senão a gente poderia dar um spoiler em relação ao teu estudo de caso, você não acha? É verdade, é verdade, é verdade. Então fica só a manchete aqui, ó. Vamos parar por aqui nessa matéria. Então, assim, ó, então só para aguçar, né, aguçar a curiosidade dos colegas, assim, a questão que propõe o Daniel, né, que está num estudo de caso, e nós vamos debater, e aí você vai ficar absolutamente livre, né? A grande questão é essa. A pessoa requer um auxílio por incapacidade temporária, é indeferido, ingressa na justiça. Vai para um laudo pericial, o perito judicial ingressa na justiça, sei lá, um ano depois, um ano e meio depois, um ano. O perito vem e diz, olha, está doente, está incapaz, a data do início da incapacidade, vamos supor que ele adote uma ficção pericial, porque nós temos que considerar uma ficção pericial, quando o perito vem e magicamente coloca a data do início da incapacidade na data da realização da perícia. Ora, meus queridos e minhas queridas, nós vamos levar isso a sério? Nós vamos interpretar isso literalmente? Quer dizer, essa pessoa ficou incapaz indo para a perícia, ficou incapaz esperando a perícia, durante a perícia? Óbvio que não. Né? O que o perito quer dizer nesses casos é que ele não sabe precisar quando iniciou a incapacidade, mas que ele consegue identificar que hoje a pessoa está incapaz. Ele não consegue precisar retrospectivamente quando se iniciou aquela doença, mas hoje eu consigo atestar, declarar que ela está incapaz. Mas vamos supor, então, nesse caso, que ele diz, olha, eu não consigo dizer que na DER, na data do requerimento administrativo, ou na DCB, ou quando cessou o benefício na via administrativa, essa pessoa estava incapaz. Mas eu consigo fixar a data dessa incapacidade, e eu vou tirar aqui o exemplo da ficção pericial na data da realização da perícia, eu vou fixar a data do início da incapacidade na data daquela ressonância magnética que tem ali. Essa ressonância magnética que tem ali, esse exame, é posterior à DER. Posterior ao indeferimento, mas anterior à propositura da demanda. Isto é, a data do início da incapacidade se deu em um momento posterior à DER, superveniente à DER, e anterior à propositura da demanda. E é assim que o perito responde. E se a gente quiser um requinte de crueldade nesse problema, que eu não sei se o Daniel, não me lembro, se o Daniel colocou, né, o Daniel é o conteudista do curso. Né, eu estou aqui como tutor, co-tutor ao lado dele. E eu fui tutor da outra turma. Eu não me lembro se teve esse requinte de crueldade, mas vamos supor que lá no requerimento administrativo do INSS seja um problema psiquiátrico. O requerimento. E o perito judicial identifica que a incapacidade decorre de fibromialgia.
outra patologia, porém, talvez conexa. E aí, na DER não tinha incapacidade, segundo o laudo pericial, segundo o conjunto probatório. O que eu identifico é que, supervenientemente a DER, eu identifico a incapacidade de quem seja a concessão do benefício por patologia eventualmente distinta daquela que ensejou o requerimento administrativo. Então, pergunta o professor Daniel, nesses casos, tem interesse de agir à parte? Ou deveria voltar ao INSS porque se trata de patologia distinta? Aproveita seu processo? O que diz o Superior Tribunal de Justiça a respeito disso? Superada a questão da falta de interesse de agir, indo para o mérito, desde quando é devido o benefício? Outro ponto que nos responde o Superior Tribunal de Justiça. Mais do que isso, a gente não pode falar. Esse é o problema que você está colocando para a turma. Qualquer coisa, eu já dei ali um mínimo spoiler falando do STJ, né? Mas esse problema é muito legal e é muito atual e se repete. Sensacional, meu amigo. Mas agora eu vou aproveitar aqui uma participação dos nossos aqui alunos. A Isabel coloca assim: o auxílio acidente após a cessação do auxílio por incapacidade temporária, concedido com base em atestado médico, Lei 13.982/2020, precisa ter requerimento ou basta a cessação do auxílio por incapacidade? Olha só que interessante essa questão, Savares. Por quê? Em relação ao auxílio acidente, nós sabemos que o INSS tem que proceder de ofício na concessão do auxílio acidente quando ele é precedido de auxílio doença. Ou seja, quando, por exemplo, o trabalhador está numa fábrica e nós temos lá uma prensa que cai em cima do braço do cidadão, naquele momento, ele vai receber um auxílio doença em face do acidente de trabalho, no nosso exemplo. Bom, decorridos 6 meses, vamos imaginar que a perícia já constata que houve a consolidação das lesões. Esse trabalhador vai ficar com uma limitação permanente que vai torná-lo incapaz, mas parcialmente incapaz, não totalmente. Né? Então, nesse momento, deveria o INSS fazer o quê? Cessar o auxílio-doença e iniciar o auxílio-acidente. Mas nós temos casos, e isso é muito comum com o segurado especial, Savares, que o cidadão sofre um acidente de trabalho, um acidente de qualquer natureza, e ele não requer o auxílio-doença. E depois, quando ocorre a consolidação das lesões, ele vem ao Poder Judiciário buscando a concessão do auxílio-acidente. A jurisprudência dá um tratamento diverso a essas duas situações. Ou seja, quando o INSS cessou o auxílio-doença, ele já respondeu para o segurado: segurado, você não tem direito ao auxílio-acidente. Agora, no segundo exemplo, o INSS não foi provocado. Então, nós não teríamos interesse de agir, porque não houve uma busca na esfera administrativa da concessão do auxílio-acidente. Agora, eu te pergunto, Savares, com a Lei 13.982 de 2020, na pergunta feita pela Isabel, você acha que muda alguma coisa em relação a isso? Não sei. Não sei. Teria que pensar um pouquinho, Isabel, teria que pensar. O benefício do auxílio-doença nessa 13982 é concedido de maneira temporária, né? É a antecipação do auxílio-doença, na verdade, não é? Exato, exato. Então, a rigor, ali não se tem a concessão de um auxílio-doença para que possa falar de sua cessação e conversão, por assim dizer, ou concessão subsequente do auxílio-acidente. Mas esse problema eu nunca vi, Isabel, é bem interessante. Em princípio, por eu ver que não há ali uma concessão do benefício em si do auxílio-doença, pelo menos em princípio, eu não vejo como imediatamente se suceder um auxílio-acidente. Né? E concordo com você em relação à questão do dever de ofício do órgão previdenciário de concessão do auxílio-acidente quando cessa o auxílio por incapacidade temporária. Sim. Aliás, essa é uma questão interessante. Houve é muito comum essa ideia assim, ó. Vem cá, o INSS cessou o auxílio-doença porque o segurado não fez pedido de prorrogação. E aí começa a ver assim o pensamento. Tem interesse de agir? Olha a pergunta, pessoal. Tem interesse de agir para o auxílio-acidente o segurado que não formulou pedido de prorrogação no auxílio-doença?
porque no pedido de prorrogação do auxílio-doença, o médico poderia analisar a redução da capacidade laboral, etc., né? E de maneira que, ao não formular o pedido de prorrogação do auxílio-doença, ele não teria interesse processual, interesse de agir para buscar o auxílio-acidente. Enfim, auxílio-acidente que é devido pela lei, no artigo 86 da Lei 8.213, a partir da cessação do auxílio-doença, né? Então, esse é o pensamento. A grande questão é que, de maneira geral, se percebe nos tribunais, isso é muito claro aqui no âmbito do TRF4, né, que eu acompanho mais de perto, quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo para auxílio-acidente, para a concessão do auxílio-acidente. Daniel levantou ali a exceção da notoriedade do indeferimento do INSS como uma das hipóteses excepcionais para o ajuizamento direto de uma pretensão judicial, né, para concessão de benefício. A questão do auxílio-acidente seria uma outra hipótese que dispensaria o prévio requerimento nesse sentido. E quanto à necessidade do pedido de prorrogação, a pergunta que nós começamos a fazer aqui é: há algum sentido em o segurado que se percebe recuperado em sua capacidade laboral e, eventualmente, já havendo retornado para o exercício da sua atividade, formular um pedido de prorrogação de um auxílio por incapacidade temporária? Quer dizer, que sentido há em condicionar o acesso à justiça para a concessão de auxílio-acidente, que é benefício distinto, ao pedido de prorrogação de auxílio-doença? Se ele está dizendo, não, eu recuperei a capacidade, já voltei a trabalhar, por que eu vou pedir a prorrogação? Ah, porque senão você não vai poder pedir o auxílio-acidente. Não. Na verdade, há um lapso no fluxo administrativo quanto ao ponto. A questão da alta programada, Daniel, de uma certa forma, ela causou essa interrupção, porque a pessoa só tinha alta antes com um médico perito. Só cessava o benefício quando vinha uma perícia e disse, está de alta, está liberado. E aquele mesmo médico poderia dizer, está liberado, porém, houve uma redução da sua capacidade para o trabalho, então agora é caso de concessão de auxílio-acidente. Este momento no INSS não tem mais. Raramente acontece. Pode acontecer, sim. Se o segurado formula o pedido de prorrogação e vai para uma nova perícia, o médico do INSS pode fazer exatamente isso. Pode dizer, não, você recuperou a capacidade, mas ficou com sequelas aqui do seu acidente. Essas sequelas reduzem a sua capacidade para o trabalho habitual. É caso de encaminhamento para auxílio-acidente, artigo 86 da Lei 8.213. Então, ela até pode acontecer, mas há inúmeros casos em que isso não está acontecendo, porque o segurado não formula o pedido de prorrogação e o INSS, quando dá concessão do auxílio-doença, não previu um momento para analisar esse direito do segurado. Mas, Isabel, isso que você propõe é uma coisa realmente nova, ilustra muito bem aquilo que eu disse, dos novos problemas que nós estamos enfrentando em matéria processual previdenciária nesse contexto da pandemia. Mas eu fico apenas com esse primeiro pensamento, eu não teria uma resposta para isso e também não enfrentei esse caso ainda. Muito bem, meu amigo, muito bem. Deixa eu só colocar uma outra situação. A Gisele agora coloca o seguinte, imagine nesse caso em que o pedido de auxílio-acidente, que o pedido é de auxílio-acidente, dessa forma há interesse de agir, se a perícia constata incapacidade e não redução da capacidade. Esse ponto, Gisele, ele versa sobre a questão da fungibilidade das ações previdenciárias. E a gente vai falar disso, mas daqui a pouco. Antes de falar a respeito disso, Savas, eu queria te fazer uma outra provocação. Agora, até porque esse tema ele é muito caro para você, né? É um tema no qual o Superior Tribunal de Justiça se debruça quando examina a situação de um trabalhador rural que postulou uma aposentadoria por idade. Esse processo ele é oriundo da terceira região. E então o juiz julga improcedente por entender que não havia prova, né? Nós sabemos que para o reconhecimento de tempo de serviço, desde 1966 pelo menos, né, nós temos uma previsão legal de que não se admite a prova exclusivamente testemunhal. E no recurso, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região dá provimento
né, em parte, para promover a extinção do feito sem julgamento do mérito, justamente reconhecendo, né, de que não poderia sepultar ad eterno o direito daquele cidadão comprovar que ele tinha implementado os requisitos para ter acesso a um bem da vida, né, a um bem previdenciário que é um direito fundamental. E essa questão chega no Superior Tribunal de Justiça e é apreciada no tema 629. E a partir daí, inclusive, Vossa Excelência é citado, né? E o voto condutor, ele leva em consideração a sua doutrina em relação ao processo previdenciário, Savares. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, a respeito do tema 629. Daniel, obrigado pela deferência em tocar um tema que, de fato, é muito caro a mim. E ainda preciso estudar mais, elaborar melhor toda essa base doutrinária. Se você me permitir, meu querido, a propósito apenas do que a Gisele colocou, e eu quero dizer o seguinte para os colegas. Eu não tenho costume, como juiz de turma recursal, de pautar processos sem eles terem sido conferidos e, eventualmente, assinados. Essa é a regra. Acho que eu estou vivendo um momento de pandemia, eu estou admitindo isso, né? Então, nós estamos já em umas 3 sessões, e voltei de férias, depois substituí no tribunal, então, eu estou umas 3 sessões quebrando essa regra. Eu não gosto disso porque, de uma certa forma, te estressa um pouco mais, né? Você pauta processos sem anteriormente ter analisado. Então, você tem o estresse do tempo até chegar a data da sessão, para dividir com o tempo para os colegas. Eventualmente, você percebe ali que, na verdade, não deu para julgar, precisa fazer uma conversão em diligência, que é o caso ontem, acabei convertendo diligência para uma complementação de prova. E tem um lá que eu não sei o que fazer, que talvez eu tenha que retirar de pauta. E está ligada à questão que a Gisele colocou aqui, sobre o interesse de agir. O que a Gisele disse? Olha, vamos supor que, se eu entendi bem, Gisele, vamos supor que não houve pedido de prorrogação para auxílio-doença. E nós estamos aqui claros, já a essa altura, um consenso na jurisprudência de que eu posso ingressar com a ação do auxílio-acidente, mesmo que não tenha feito o pedido de prorrogação do auxílio-doença benefício distinto. Deveria o INSS ter concedido o ofício. Aí ele ingressa com a ação de auxílio-acidente. Aí, diz a Gisele, a perícia diz que, na verdade, ele está ainda incapaz, com incapacidade temporária. Não se trata ainda de redução da capacidade laboral. Aí a pergunta vem, teria interesse de agir para a ação de auxílio-doença? Essa é a questão que parece me colocou a Gisele. E ela, talvez, esta pergunta, eu responderia, talvez, nós não enfrentamos ainda isso, mas eu responderia por aquela primeira ideia de que, bom, chegamos até aqui, não chegamos? Foi movimentada a máquina judiciária. Tinha interesse de agir inicialmente? Não. Mas, no final das contas, ao fim e ao cabo, essa pessoa estava comprovadamente incapaz, ficou sem receber parcelas de natureza alimentar, é uma pessoa necessitada, é uma primazia, há uma ideia de primazia do mérito no CPC. Eu vou voltar as costas para a existência do direito por esse período, porque não houve pedido de prorrogação, essa pessoa vai ficar em um ano, sei lá quanto tempo sem receber o benefício. Então, eu penso, também não enfrentei um caso desse, mas eu penso que na linha de aproveitamento do processo, resolveria julgando o auxílio-doença. Agora, o pepino que eu tenho para pautado, exatamente, porque pode ser uma maneira de burlar o pedido de prorrogação. E veja, Gisele, veja a coincidência. O que está separadinho aqui, é um processo que eu não assinei, tem alguns poucos ainda, o Rainer está aqui, não me deixa mentir, deve faltar uns 10, 12 ainda nessa sessão. É o seguinte, Daniel, o advogado ingressa na justiça, corrijam, o segurado ingressa na justiça, o segurado ingressa na justiça, mas a tese é nova, né? A tese me pareceu inovadora, porque não houve pedido de prorrogação e o advogado disse, não, eu quero ação de concessão de aposentadoria por invalidez. Oi? É aposentadoria por invalidez. Eu não estou discutindo auxílio-doença, eu estou discutindo que lá atrás, quando o INSS concedeu o benefício,
ele já deveria ter conseguido aposentadoria por invalidez, porque estava em todas as cores ali, comprovada uma incapacidade para atividade, para exercício de qualquer atividade, e uma incapacidade permanente, insuscetível de recuperação e insuscetível de reabilitação. Veja, ele não teria interesse de agir para auxílio-doença. Ele pretendeu aposentadoria por invalidez. Ele disse, houve lesão ao meu direito lá atrás, quando o INSS concedeu apenas auxílio-doença temporário. O juiz extinguiu o feito sem o julgamento do mérito por falta de interesse de agir. O advogado, a autora, no seu recurso, por meio do seu ilustre profissional, representante, afirma que houve lesão a direito, conforme diz o Supremo, no tema 350, suficiente para se garantir o acesso à justiça, e que passar disso é um formalismo, e etc, 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 e fez ali elogios à decisão guerreada. Eu estava, assim, com muita dificuldade, eu troquei ideia com alguns colegas a respeito desse ponto, e não vou aqui ensaiar uma resposta, depois a gente troca uma ideia, Daniel, apenas para não tomar esse tempo que é tão precioso com questões que acontecem bastante, mas apenas para ilustrar, assim, situações diferentes. Eu estou com uma tendência a entender que é um comportamento contraditório do segurado, a incorrer no nevenire contra factum próprio. Se ele deixou de fazer o pedido de prorrogação lá, entendendo-se presumivelmente que havia recuperado a capacidade, não pode vir a juiz agora alegar uma situação de permanente da incapacidade. É uma possibilidade. A outra possibilidade é dizer, reconheço o interesse de agir apenas para aposentadoria por invalidez, mas daí, como diz a Gisele, vem aqui o laudo e diz, não, a incapacidade é temporária e não permanente. Daí eu faço o quê? É uma maneira de se burlar, sim, talvez, a falta de prorrogação. Daniel, eu falei demais, mas eu queria colocar isso porque isso tem acontecido bastante e me lembrou desse processinho que eu tenho que enfrentar ainda. Mas quanto, se você me permitir ainda... Claro. Quanto ao tema que você coloca, né? Então podemos mudar de assunto com a licença dos colegas. A questão da coisa julgada em matéria previdenciária. A grande questão que você coloca aqui é a seguinte. Há um esforço de toda a sociedade, que é um esforço institucionalizado de solidariedade para socorrer pessoas carentes que se encontram em situação de risco, um risco que pode ocorrer, alcançar qualquer um, pelo só fato de viver em sociedade. Por isso, o risco social. Esse risco pode ser uma impossibilidade de trabalhar por razões alheias à vontade da pessoa, por questão de desemprego, de incapacidade, pode o risco ser uma falta de recursos para a subsistência. Nós nunca vimos de maneira tão ostensiva, não é, a fome perto de nós, perto, falando alto, dá para ouvir. É só a gente ficar um pouquinho mais atento que a gente ouve muito isso. Então, nunca esteve tão presente esse caráter urgente dos benefícios sociais, dos direitos sociais. Veja a importância de um auxílio emergencial no patamar que ele está sendo concedido agora, e como foi ano passado, a angústia que todos nós compartilhamos pelo fato da demora daquele benefício chegar aos seus destinatários para fazer frente às necessidades mais elementares dele, da família dele, né? Deles, né? Pois bem, isso em consideração, nós temos um sistema organizado, institucionalizado de proteção social. E alcançamos um momento em que, se você for tirar uma foto minha, bem bonita, você tira verdinha, vertical, para eu colocar no story. Não é assim, que daí eu tenho que colocar no feed. Isso, pouca prática. Vamos voltar aqui. Você, além de tudo, me desconcentrou com essa foto aí. Meus queridos, vamos recuperar aqui. Aí o que acontece? Vem um benefício, o leading case vem de fato do TRF3, uma aposentadoria rural por idade, em que o processo foi extinto sem o julgamento do mérito, por falta de prova material. Não existe isso. Não existe isso. Como é que eu vou analisar o mérito da demanda e, em analisando o mérito, isto é, avaliando o conjunto probatório,
eu chego à conclusão de que não há prova material suficiente, e daí o que faço? Extingo o processo sem resolução do mérito. Dá vontade de dizer assim, oi? Mas o processo previdenciário, meus queridos, é justamente isso. Ele causa essa perplexidade. Ele nos interpela e nos chama ao estranhamento. Ano passado, veja, eu fui compartilhar algumas experiências e decisões em matéria previdenciária para colegas que são especializados na área trabalhista e alguns do direito civil. O pessoal disse, não, isso não pode. Que história é essa que a pessoa pretende um auxílio-doença e concede uma aposentadoria por invalidez? Que história é essa desse precedente judicial em que a pessoa requereu aqui um benefício previdenciário por incapacidade e foi concedido um benefício assistencial? Que história é essa? De um outro precedente, todos esses chancelados pelo Superior Tribunal de Justiça, de que a pessoa requereu aposentadoria por tempo de contribuição e o juiz julgou e concedeu aposentadoria por idade, totalmente fora do pedido. Quer dizer, então, há toda uma construção teórica para isso. Parte dos meus estudos, meus queridos, foi justamente para buscar descrever a realidade do direito processual previdenciário, buscar identificar inconsistências e, eventualmente, respaldar encaminhamentos que são dados pela jurisprudência. Então, causa estranhamento, sim. É natural que, veja, nós temos problemas que nós nem conseguimos pensar ainda de tão específicos que são em relação ao direito previdenciário em sua dimensão processual. Nós estamos aqui falando, não pensei, não sei nem o que eu vou decidir. São temas e questões e problemas que são particulares demais, que jamais um processualista civil ou as normas do processo civil darão conta. São problemas que têm que encontrar respostas que sejam idôneas e consentâneas com o caráter fundamental desse direito, com a ideia de se socorrer pessoas necessitadas por meio de um sistema oficial de proteção social e que tornem o processo idôneo, que tornem o processo adequado às particularidades do direito material. Bom, essa é a questão. E isso significa, mercê de uma eficácia normativa do direito fundamental ao processo justo, uma outra questão, a doutrina do direito fundamental tutela efetiva ou direito fundamental ao processo justo, mas por eficácia normativa desta norma, que assegura o direito fundamental ao processo justo, nós entendemos que as normas do processo civil devem passar por um teste de idoneidade para serem aplicadas a um processo previdenciário. E aí, algumas normas, alguns institutos muito caros no processo civil são flexibilizados. Alguns dogmas mesmo, como uma coisa julgada, acabam por ser mitigados ou sendo considerados a partir de matiz diferente. Percebam, quando nós flexibilizamos, por exemplo, o princípio dispositivo, a parte requerer um benefício, o juiz concede outro, há uma flexibilização do princípio dispositivo. Há condicionantes para isso. Há direito ao contraditório. Há a ideia de não causar tumulto processual. Está quase terminando o processo de segunda instância, a pessoa vem, não, alega, mas eu tenho outro direito que não foi postulado inicial. Não. Há condicionantes para essa chamada fungibilidade dos pedidos nas ações previdenciárias. E nós, então, chegamos, Dani, meu querido amigo, me perdoe, não fique assim muito piegas eu chamar ele de maneira assim carinhosa, carinho, e, como a gente falou antes aqui, são mais de 20 anos de troca de ideias, de irmandade, né? A questão sobre a coisa julgada passa por aí. Que sentido há em eu pegar, ok, julguei improcedente, não tem problema, julguei improcedente, não havia prova material, aí o advogado, com a sua dificuldade de comunicação com essas pessoas simples, e quem conversa com essas pessoas, os destinatários, o pessoal do atendimento, termação, com as audiências, sabe exatamente o que eu estou falando, é difícil a comunicação, não é à toa que no final das contas o advogado tem que interpretar para dizer deu certo ou não deu certo. Em resumo, o que a pessoa quer saber é isso, né? O que deu aí, o que estão falando tanto, né, nesse mundo sobre mim, que eu não entendo.
E daí vem, no dia seguinte, eu transo de julgado, diz, doutor, aqui, ó, são esses documentos que a minha aposentadoria não deu certo, mas isso agora eu consigo, agora dá? Não, agora você senta e chora. Agora você vai conviver com essa sentença de destituição de recursos para a sua subsistência, uma destituição perpétua. Porque para o resto da vida você vai ficar sem salário mínimo para subsistência, porque esses documentinhos aqui, Anjo, você tinha que ter apresentado antes. Gente, essa é a questão. Aí entra o caráter fundamental, aí entra o caráter de conexão com o mínimo existencial, dignidade da pessoa humana, e coloca em choque uma norma processual. E aí nós temos o quê? O processo como instrumento para a realização de direitos, para a proteção de direitos. Nós vamos dizer, não, mas o INSS é prejudicado. O INSS, o órgão previdenciário, apenas vai de maneira mais aperfeiçoada cumprir a lei. Porque, ao fim e ao cabo, aquela pessoa necessitada fazia jus ao benefício que está sendo pretendido. Então, vem o STJ, nesse tema 629, e diz, espera um pouquinho. Nos casos, e o que estava em julgamento ali era aposentadoria por trabalho devido aos segurados, aos trabalhadores rurais, falta ou insuficiência de prova material. Nesse caso, se extingue sem o mérito, de maneira a se propiciar a pessoa, a uma vez reunindo a documentação suficiente, buscar novamente no INSS essa proteção, e uma vez negado no INSS, se discutir novamente à luz de um novo lastro probatório. Não é qualquer nova prova, mas provas contundentes que, a um só tempo, demonstrem a injustiça da decisão primeira em face da realidade, quero dizer, não em relação ao processo, mas em relação à realidade, e a existência do direito reivindicado, documentos contundentes, portanto, para que não se banalize a excepcionalidade que é a rediscussão de uma causa em juízo. A grande questão, meu amigo, aquela que todo precedente traz, todo precedente relevante, não sei se vocês já perceberam, todo precedente relevante, independentemente da seara do direito a que seja aplicável, ele resolve um problema e cria uns 2, 3. Ele resolve um grande problema e cria 2 ou 3 dúvidas. Mesmo a questão da decadência para as ações revisionais de benefício previdenciário. O Supremo vem no tema 303 e diz decadência constitucional. E aí começamos, mas se aplica à revisão do benefício mais vantajoso? Aí vem se aplica. Se aplica a questões não ventiladas na esfera administrativa? Se aplica. Agora a pergunta do momento mas se aplica às ações revisionais fundadas em sentenças trabalhistas, em decisões trabalhistas? Essa pergunta o STJ talvez venha responder na sequência, talvez venha. Mas enfim, meu caro, era isso. E diria o seguinte, esse tema 629 nos provoca, também quanto às suas consequências, é apenas possível rediscutir direito previdenciário em juízo no caso de trabalhadores rurais, quando é tempo rural, ou também nos casos de outras circunstâncias fáticas que não foram comprovadas no processo anterior. Eu devo extinguir sem o julgamento do mérito, por exemplo, olha o caso que eu peguei agora, no último julgamento. Estou propondo, não sei como é que nós vamos discutir na turma recursal. Estamos aqui todos entre colegas, compartilham esse caso, e não o encaminhamento nem a solução. Se tratou de um caso em que era de aposentadoria especial e a turma recursal acolheu prova por similaridade. Ficou comprovada a similaridade das funções, o ambiente de trabalho, etc. O INSS interpôs recurso para a turma regional de formalização da 4ª região, invocando a reafirmação de uma linha jurisprudencial, no sentido de que somente é admissível a prova por similaridade quando a empresa empregadora ou a ex-empregadora estiver fechada, quando não for possível uma prova pericial em juízo. O que o juiz de primeira instância fez? É muito complicado fazer perícia no juizado, hein, gente? É muito complicado perícia em empresa, é muito complicado recursos, as rotinas não estão bem firmadas nesse sentido. Então, o que o juiz fez? Em vez de fazer uma perícia, está aqui, a mesma empresa fez o laudo por similaridade, o juiz julgou procedente, a turma recursal confirmou a sentença e voltou uma adequação.
voltou uma adequação da turma regional para dizer que não tem direito. E voltou para a adequação da turma recursal para o novo julgamento. O que faz a turma recursal nesse novo julgamento? Julga improcedente, dá provimento ao recurso do INSS, converte em diligência para a produção de prova pericial, extingue o processo sem o julgamento do mérito por falta de prova. Veja que situação, que dificuldades que aparecem no dia a dia previdenciário, são algumas particularidades. E eu ilustro isso porque, nesse caso, não há prova nem que sim nem que não. E o processo todo foi conduzido para perícia por similaridade. E agora vem dizer não tem direito e acabou? Ou abro a possibilidade para se rediscutir isso no outro processo? Ou converto o julgamento no feito aqui e instruo melhor o processo? Essas são as questões que você coloca. Não, é muito interessante, Savas, porque, veja, muitas vezes o que acontece? Muitas vezes o juiz, em face daquela inexistência de recursos para as perícias, nós sabemos que esse é um problema seríssimo, porque como as partes do juizado especial não precisam pagar custas, e mesmo que elas não sejam hipossuficientes, e aí nós podemos discutir também, esse é um outro problema, né? Quem é hipossuficiente no juizado? É impressionante, nós temos pelo menos 5 teorias, Savas, que eu já vi aplicarem. Olha só, tem uma que diz que é hipossuficiente quem comprova que não ganha mais do que 3 salários mínimos, ou seja, o teto da defensoria. Já tem outra corrente que diz que é o limite de isenção do imposto de renda. Agora, tem outra corrente, né, que diz que o entendimento anterior aplicado pelo TRF da 4ª Região, quem recebia até 10 salários mínimos. Eu já vi uma outra corrente dizendo que seria, então, aquele que ganha menos que a renda média do trabalhador brasileiro. Eu sequer sei qual é a renda média do trabalhador brasileiro, com base em qual critério. E agora tem um novo, que é o mesmo critério da Justiça do Trabalho, ou seja, 40% do teto do regime geral. Isso. Né? Então, Isso. também nós temos muitas questões importantes processuais no âmbito do direito previdenciário e dos juizados especiais federais. Mas, assim, veja, então, que com base nessa escassez de recursos, muitas vezes você não tem sequer recursos para mandar fazer uma perícia por benefício por incapacidade. Então, você tem lá um laudo da mesma empresa, né? Então, poxa, vou utilizar o laudo que já existe da mesma empresa que está arquivado no INSS, ou então utiliza então o laudo de uma outra empresa similar, como me parece que foi o caso que você cita, né? Então, quer dizer, o juiz deixou de fazer a perícia pensando talvez na inexistência de recursos para que o processo pudesse andar, para que a parte pudesse ter o direito que ela alegava, né, ter na ação, e com base nisso, então, a ação foi julgada. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, agora vem a turma de uniformização e determina a readequação, dizendo que deveria ter sido feita a perícia. É um problema. E avaliação de conjunto probatório. O juiz se convenceu que a perícia, por similaridade, atendia, que demonstrava. Era análise de prova, entendeu? Súmula 42, poderia se aplicar a súmula 42 ou não? Pois é. Mas, Daniel, acho que a gente já falou demais. Agora tem que passar para o pessoal, aí para o pessoal falar um pouquinho. A Isabel podia falar um pouquinho com a gente. O pessoal que está aí escondido aí sem a câmera, por favor, né? Deixa a gente ver vocês. A gente desenvolve uma sinergia, né? Depois a gente vai tirar uma fotinho desse nosso primeiro encontro, né? Aliás, uma outra questão importante aqui, Savas, eu mandei algumas fotos para você, e deixa eu dizer o seguinte: fotógrafo é bom, mas não faz milagre, tá? Então, se eventualmente você não gostar da foto, eu não tenho culpa. Fiquei lindo. É que meu amigo é muito vaidoso, então, não, né? Se a foto não estiver perfeita, ele não aceita. Querido. Vamos lá, vamos liberar para o pessoal aí? Vamos lá, então vamos abrir um momento pode ser assim, agenda livre, pode ser assim, qualquer coisa, pode ser? Pode ser. O máximo que a gente vai dizer nessa análise é pergunte no posto Ipiranga. Exatamente. Não sei. Mas vai ser muito bom ouvi-los, né? Eu acho que para as primeiras reflexões, para a primeira provocação, acho que está muito bacana, assim, esses pontos que são bem agudos no nosso dia a dia, né? Bem agudos. A gente está falando do que acontece no dia a dia. Mas, enfim, vamos lá, pessoal. Quem quiser só se apresentar, pode só se apresentar.
Quem quiser tocar em algum ponto, quem quiser dizer desconcordo, pode desconcordar. Enfim. Bom Tá, dia, já que o doutor me chamou, eu vou falar. Estou muito feliz de estar aqui, tendo aula do doutor Savares. Eu conheci lá em Ponta Grossa, na época que ele trabalhava com o doutor Danilo. Eu comecei trabalhando lá como estagiária. O doutor Savares estava até na minha apresentação lá do TCC, que eu estava nervosa, ele estava lá me dando uma aguinha. E sou muito fã, gosto muito de estudar direito previdenciário com os doutores. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui da minha casa, tendo esse curso maravilhoso, que é muito bom isso. A pandemia também trouxe coisas boas para a gente, né? É verdade. E nessa questão da pandemia, eu queria discutir com os doutores a questão da prova técnica, agora é vara e juizado, né? O Tribunal da Quarta Região fez isso agora, eu já tinha visto isso aqui, de ter vara e juizado juntos, aqui na terceira região, em São Paulo, eles fazem muito isso, e agora a quarta região também faz, né? Então, a vara em que eu trabalho agora é vara e juizado previdenciário. Então, tem competência de procedimento comum e de juizado. E a doutora Bianca, que é a juíza que trabalha na minha vara, ela também é a coordenadora do núcleo de perícias. Então, ela é uma entusiasta da ideia da prova técnica simplificada, né? A análise de documentação médica, como alternativa à ausência da perícia presencial. Mas eu tenho visto que na turma, essencialmente na turma do doutor Savares, da doutora Flávia, tem anulado os processos e mandado voltar para fazer a perícia presencial. Então, eu queria saber se há uma discussão nesse sentido, assim, no âmbito da quarta região, ou até nacional, porque se não seria o caso de já se reunir com os coordenadores dos núcleos de perícias e encerrar esse procedimento da prova técnica simplificada, porque aí o processo caminha, tem essa prova técnica simplificada, tem a sentença, vai para a turma recursal e anula. Então, será que não é também agora que a gente está em tempos de diálogos, até interinstitucionais com o INSS, qual é a opinião assim, dos doutores sobre essa prova técnica simplificada sem, né? Depois eu não conto para minha chefe, que é a doutora Bianca, que defende. Daniel, grande Isabel, que prazer te ver, carinho enorme, que saudade daquele tempo nosso, realmente, na cidade de Ponta Grossa, que coisa boa lembrar disso. Daniel, falo eu ou fala você? Tá bom. Ou falamos nós? Eu acho que podemos falar os dois. Eu acho que é um tema extremamente importante. Só contextualiza para o pessoal, porque isso só tem na quarta região esse negócio aí. Contextualiza para o pessoal. Não, eu acho que não é só na quarta região, não, Savares. Eu acho que houve manifestação dos centros de inteligência da Justiça Federal de São Paulo, me parece também, né? Manifestando ali foi positivamente. Teleperícia. Ali foi teleperícia, né? Foi só a teleperícia ou ingressou na prova técnica simplificada? Mas na prática, na TNU, nós já temos esse assunto também chegando lá. Então, não é exclusivo só da quarta região. Mas, assim, só para contextualizar, a Isabel vive uma realidade que é bastante interessante, né? Você já ouviu aquela de servir a dois senhores? É algo bastante complicado, porque se ela está no juizado adjunto, veja que nós temos entendimentos consolidados, por exemplo, no âmbito do TRF da quarta região, e entendimentos da TNU que não são os mesmos. E aí, Isabel, você segue quem? Ou depende de qual processo? Esse aqui aí é do juizado. Primeiro decide, depois fundamenta. Então, pode parecer uma coisa de doido, né? Eu vou julgar a mesma situação de um jeito, porque é processo do juizado, e esse processo, como é da vara comum, pelo valor da causa, eu vou julgar de outro jeito. Então, o juizado adjunto ele tem essa dificuldade adicional. Mas o que eu penso, Isabel, a respeito disso? Primeiro que nós temos que considerar o momento excepcionalíssimo que nós estamos vivenciando. Esse é um momento, de fato, muito diferente, que nos trouxe novos desafios, tornou extremamente importante uma nova reflexão, porque, afinal de contas, a justiça não poderia parar. Não é verdade? E, graças ao processo eletrônico, nós tivemos, então, a felicidade de que, na Justiça Federal, nós conseguimos manter um nível muito bom no que tange à movimentação dos processos, mesmo em face dessa crise sanitária que estamos vivenciando no nosso país e que hoje estamos vendo, por exemplo, morrerem mais de 3.000 pessoas todo dia, o que é uma tragédia absurda, né? Mas, então, esse contexto
fez com que, em alguns casos, a única prova possível de ser realizada fosse efetivamente essa prova técnica simplificada. Então, assim, eu não sou um entusiasta, mas, ao mesmo tempo, eu não fecho a porta em relação a ela. Há situações em que você consegue, sim, demonstrar, através da prova técnica simplificada, dentro de um grau razoável de confiabilidade, a possibilidade de decidir com base nela. Claro que há situações em que vai ser necessário, por exemplo, que essa prova ela seja complementada. Então, você vai ter uma prova técnica simplificada, por exemplo, para permitir a apreciação de uma medida liminar, que é postulada, mas você vai ter que complementar ela depois. Em outros casos, não é possível você se valer da prova técnica simplificada, porque, por exemplo, para atestar a incapacidade ou não, você precisa avaliar o gesto laboral do cidadão. Então, como é que você vai avaliar o gesto laboral do cidadão, considerando a atividade que ele exerce? Porque você tem, muitas vezes, uma anotação na carteira de trabalho de uma atividade genérica, mas você tem lá, em uma empresa, vamos pensar uma multinacional, você tem muitos engenheiros, por exemplo, mas cada um desenvolve uma tarefa diferente. E isso você vai poder verificar através do PPP. Né? Através do PPP, você tem lá uma descrição das atividades que são desenvolvidas, e para avaliar se a pessoa está capaz ou não, você precisa de um exame físico, que então possa aferir o gesto laboral do trabalhador. Então, assim, eu não tenho uma posição fechada em relação a isso, né? Então, muitas vezes, o que a gente faz? Muitas vezes a gente aprecia a liminar, confirma, né? Agora, em outros casos, nós temos que anular. Quando chega na turma recursal, nós verificamos que realmente não foi possível atestar a incapacidade pela prova técnica simplificada e vamos ter que avaliar para que a prova seja refeita quando houver um contexto mais favorável. Né? Mas então eu não tenho uma posição fechada. E você, Savage, como é que você avalia essa situação? Primeiro, foi muito bom te ouvir. A questão que coloca a Isabel, queridas colegas e queridos colegas, ela é outra questão que ilustra as dificuldades pelas quais nós estamos passando na jurisdição, particularmente em matéria previdenciária. Nós tivemos nossos edifícios sedes fechados por um bom tempo, por muito tempo, né? Estão fechados aqui na região sul. As perícias em muitas das subseções judiciárias eram feitas dentro dos próprios prédios da Justiça, de maneira a agilizar. Curitiba é um exemplo disso. A doutora Bianca, que coordena o setor de conciliação e perícia, teve esse desafio enorme pela frente, porque a demanda é grande nessa área de benefício por incapacidade, e porque começou a haver atrasos, porque as perícias agendadas tiveram que ser canceladas. Novos processos iam chegando em Curitiba e nós não tínhamos meios de abrir o prédio para que os peritos ali fizessem. Isso foi algo que não impactou tanto as subseções judiciárias que adotavam procedimentos distintos, como as perícias nos consultórios médicos, ou que, eventualmente, conseguiram locais outros para a realização da perícia médica. Então, eu me recordo, troquei ideia assim, com vários colegas à época, eu sou assim, fã de um querido amigo do Rio Grande do Norte, que é o juiz José Carlos, que é do Centro de Inteligência ali do Rio Grande do Norte, da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, e que é coordenador do núcleo de perícia também, e ele dizendo dos desafios e para zerar, e chega um momento assim, que diz, estamos zerados. Como é que vocês conseguiram isso? Né? Bem, o que houve em relação aqui, o que é a prova técnica simplificada de que fala a Isabel, e que foi um esforço quase que institucional, um esforço institucional, pode-se dizer, não apenas do Centro de Inteligência, não apenas dos colegas que estão adotando, mas institucional, porque houve apoio da Corregedoria, houve apoio da Corregedoria do Juizado, no sentido de tentar fazer frente, num período de impossibilidade de prova pericial, presencial, nos prédios da Justiça, de ter uma alternativa, uma nova maneira de se pensar a prova pericial. Bom, eu entendi com dificuldades isso. Eu vejo assim,
que os processos em que se adota a prova técnica simplificada, vejo com dificuldades desde a perspectiva do método, Daniel. Eu vejo a dificuldade porque um médico perito, quando vai fazer uma perícia, um processo, em qualquer área do saber, previdenciária inclusive, mas engenheiro mecânico, o que for, ele tem que organizar o seu raciocínio de acordo com métodos que são credenciados e reconhecidos e respeitados pela comunidade científica ou técnica daquele campo do saber. Não pode o perito sair louvando um remédio sem eficácia comprovada, por exemplo, né? Eu sei que é apenas brincando, né? Há um consenso na área do saber. E desde a perspectiva da ciência médica, por razões bem que eu entendo respeitáveis, se verifica a dificuldade de se responder com idoneidade, em alguns casos, ou em boa parte dos casos, a pergunta se a pessoa continua incapaz. Porque vai fazer o quê? Vai olhar documentos emitidos no passado, no período de pandemia, que os documentos são poucos, porque não há atendimento médico praticamente, e uma perícia e um exame físico feito no INSS. Bom, eu fiz uma fundamentação sobre isso, entendendo dificuldade, porque como é que eu vou estimar a recuperação da capacidade laboral nos casos em que eu entendo incapaz? E recorrem disso a parte autora e o INSS. Não anulamos, Isabel, não anulamos assim a priori, não. Cada caso é olhado. Porque, em alguns casos, quando é só uma discussão de data de início da incapacidade, ou quando pelos exames, uma questão cardiológica, por exemplo, eu consigo perceber que se tornaria dispensável até mesmo a perícia, a gente consegue se valer daquele expediente médico que foi apresentado no processo e levar adiante o esforço dos colegas para se dar termo àquele processo. Mas a nossa preocupação é que a resposta seja segura, que não seja qualquer resposta. Os médicos mesmos não estavam e não estão, em sua maioria, confortáveis com uma produção de prova sem que analise o principal objeto, que são as manobras, o exame físico, a máxima de que a clínica é soberana, uma questão ortopédica, que eu preciso fazer o teste laser e perceber o estado atual da pessoa, que eu preciso fazer as manobras, uma síndrome de impacto ou um síndrome do manguito rodador, eu tenho que ver as limitações que a pessoa tem naquele momento. Então, tudo isso, nos casos, estão se apontando que a prova tem se revelado insuficiente, mas talvez seja boa parte dos casos, mas não em todos os casos. Seria essa a ponderação disso que, a rigor, seria, na verdade, uma perícia indireta, isto é, uma perícia feita sem a presença da parte. O nome, na verdade, é perícia indireta. Claro que se buscou uma fundamentação no CPC para falar de prova técnica simplificada, claro, respeito e homenageio quem pensa de maneira distinta, porém, a prova técnica simplificada, percebida no contexto do CPC, ela tem uma outra finalidade. Você chama um especialista, conversa sobre ele, sobre alguns temas em que ele não precisa estar com o objeto ali para responder. Eu chamo um desses especialistas em infectologistas e quero saber aqui como é que funciona, como é o prognóstico, como é que vai se dar, quais são os encaminhamentos mais prudentes em relação à pandemia. É um exemplo de prova técnica simplificada que pode ser produzida em audiência sem a presença de quem quer que seja. Então, me parece que houve também essa questão terminológica e essa dificuldade em relação à capacidade atual. Eu fiz uma pesquisa, Daniel, no âmbito da 4ª região e de maneira predominante, ao acolhimento dessa modalidade de prova, Isabel. Então, na verdade, eu diria assim, na terceira turma recursal, sim, nós temos um entendimento por maioria, olhamos com mais crítica, mas, de maneira geral, tem sido aceita essa prova técnica simplificada, ou a prova indireta. Até onde eu sei, porém, Daniel, e eu posso estar equivocado, os colegas que atuam na área previdenciária podem nos dizer, porém, uma experiência que se restringiu ao âmbito do TRF4. Não, eu posso dizer, Savares, que majoritariamente sim, mas nós temos em outros locais do Brasil que também adotam a prova técnica simplificada. Tanto é que o problema está chegando na TNU. Aliás, já chegou na TNU, né?
Okay. E a ideia inicial, inclusive, era, como você sabe, não conhecer, por ser matéria processual, né? Sim. Nós sabemos que, infelizmente, a Lei dos Juizados Especiais Federais, ela buscou que as turmas de uniformização dirimissem as divergências de questões de direito material. E a interpretação que foi dada à previsão literal da Lei dos Juizados foi no sentido, né, da súmula 43. Porém, nós temos várias questões que, pela sua relevância, acabam transcendendo ao aspecto meramente de direito material. Como foi o caso da alta programada, por exemplo, que seria questão processual, a reafirmação da DER, que seria questão processual, e a TNU examinou, né? Então, também, eu acredito, né, que a questão será, então, examinada pela TNU também. Então, teremos uma manifestação da TNU. Mas, meu amigo querido, eu tenho aqui mais uma pergunta interessante do Eduardo. Eduardo, eu queria perguntar se você não quer fazer a pergunta, então, ao vivo, não quer abrir a câmera, né? Assim como fez aqui a Isabel. Não coloca o rapaz não constrange o rapaz, pode estar dando uma caminhada, pode estar lavando a louça lá em casa, dando uma força para a esposa, e está acompanhando lá, ó, não. Às vezes a pessoa está só acompanhando, mas não pode aparecer. Pode ser, não, pode ser, mas é que como nós estamos provocando, né? Os colegas, eu vi aqui o João Leite está com a mão Isabel, levantada. eu nem sei se eu respondi a tua pergunta, Isabel, mas enfim, é isso daí o que... Obrigada. João, tá. Oi, Gustavo. Obrigado, então, Isabel. João, você quer falar, João? Eu queria, Gustavo, rapidamente. Obviamente, reforçando a questão do visual aí da câmera, pedindo desculpa, né? Mas não podemos fazer milagre. Mas, enfim, eu estou aqui meio no improviso, né? Tem uns probleminha aí de convulsão da minha mãe e tal, enfim. Mas, assim, eu queria duas perguntas para esclarecer, né? Aproveitar essa oportunidade ímpar que a gente tem de perguntar, porque muitas vezes a gente trabalha no juizado, mas não tem a quem recorrer, às vezes, né? Em alguma explicação maior. Eu trabalho na Justiça Federal de Pernambuco, tenho formação, né, em Direito, mas a minha formação pós-universidade, pós-graduação é em outra área. Então, eu tenho um doutorado em Educação. Mas eu trabalho com muito prazer, não sei se vocês estão me ouvindo ainda, ou se já caiu. Sim, estamos ouvindo bem. Pode falar, João. Eu trabalho com muito prazer nessa área, porque é aquela questão de você pegar a bola, cobrar um escanteio e cabecear. Você pega todas as fases de um processo e todas as fases de um acompanhamento. E eu, que fui professor de ensino médio, adoro esse contato com o público, né? E eu trabalho numa situação que eu cheguei até algumas vezes a dar dinheiro para o cara ir tomar um banho lá fora, no banheiro público, e voltar, né? Por conta da população e o nível das pessoas que a gente recebe, né? Mas a gente foi instalado para isso mesmo, com essa função. E eu adoro o que eu faço, né? Mas tem umas coisas que realmente a gente fica em dúvida, né? Como, por exemplo, essa questão da perícia em relação ao pessoal que tem uma hipossuficiência e a dificuldade, como o doutor Gustavo coloca, de invocar uma perícia técnica, uma vez que é um processo, né, 0800. Porém, muitas vezes as pessoas se utilizam de oficiais de justiça para fazer perícia social na casa do cidadão, né? E o oficial de justiça, por vezes, só tem fundamento na parte de direito. E ele não tem o trato e o traquejo de lidar nessa área social. Então, a gente pegou assim, laudos absurdos, né? De ele se espantar porque o piso da moça era de cerâmica. Poxa, ele queria que ela estivesse pisando no barro ainda, né? Então, assim, coisas que não tem nada a ver com o estado de pobreza, ele queria ver lá a coisa completamente destruída, né? Como se tem numa cidade devastada, para poder conceder o auxílio. E aí, esse processo, inclusive, me parece que foi cancelado, né, na TNU, porque o oficial de justiça não é a figura apropriada para fazer esse tipo de perícia. E o argumento parece que foi esse. Mas, ao mesmo tempo, queria perguntar ao professor Savares,
né, em relação a essa questão da prova material, porque a gente também é acostumado a pegar muita coisa lá, e tem um artigo, eu acho que é de um juiz da 4ª Região, Roberto Júnior, né, intitulado de a relativização da coisa julgada material nas ações previdenciárias, justiça e sensibilidade social como fundamento de revisão. Um arquivo que eu me identifiquei muito com ele, em que eu acho que é um julgador, eu acho que ele é julgador também, escreveu, né, baseado naquelas leis em relação à revisão processual, e rapidamente ele diz que a manutenção da decisão final proferida com fulcro em elementos insuficientes disciplinares, justamente questão de natureza relevante, prestigiando a ficção produzida no processo em detrimento da verdade real, que pode ser buscada a partir de uma nova aprovação judicial devidamente instruída como prova até então não utilizada, né? Então ele fundamenta nas duas leis, né, a 7.347 e a 4.717, onde ele diz que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento valentes de nova prova. Então, tem outras questões e tem outras jurisprudências que vai tomar espaço e eu não vou fazê-la. Mas, assim, queria ouvir o professor Savares no sentido de esse julgador que, ora, escreve para essa revista prestigiada no campo do direito, ele advoga, né, que o processo na área previdenciária poderia ser retomado, né, caso surgisse uma prova nova, como, por exemplo, um PPP, né, um PPP em relação a uma situação que não apareceu em nenhuma fase do processo e que, de repente, aquele PPP decidiria a vida do trabalhador, né? E aqui o que eu vejo de alguns colegas, infelizmente, quando eu falo colegas, são servidores, né, que às vezes até ligam, né? Eu já vi ameaças, o cara chegando lá no posto, assustado, ameaçado, porque o servidor ligou dizendo que se ele entrasse novamente, iria aplicar-lhe uma multa, isso. Quer dizer, o cara já vem com uma situação de inferioridade imensa, né? E o cara coloca um processo pedindo uma revisão de uma coisa julgada e as pessoas atendem ou recebem isso como uma agressão, né? Porque eu trabalho no posto, Gustavo, onde as pessoas chegam, e eu brinco muito com os meninos, e já passaram lá estudantes que é procurador hoje, que são, enfim, colegas meus de trabalho, que eu digo, olha, eu já estou tão acostumado aqui que quando o cara abre a porta, eu já sei se é um problema de dente ou se é um problema da justiça. Eu já sei quando ele abre a porta, olha, isso aqui não é um consultório dentista, você tem que procurar outro local, tal. Então, assim, a gente se apega a essas coisas e a gente que tem assim, uma certa facilidade de trabalhar em público, a gente vai pegando essas coisas, né? Mas quando faz as ligações com o campo da teoria, a gente percebe ou se depara com essas dificuldades. Então, eu queria ouvir os senhores, né, agradecer essa oportunidade de poder perguntar a quem conhece. Porque, inclusive, me desculpar pelo atraso, né, mas porque na hora eu acho que preenchi o e-mail errado e não consegui, fiquei lutando até que me deram o link correto, né? Eu até brinquei, eu digo, olha, ou aqui do Nordeste a turma está sabendo muito ou estão excluindo a gente. Mas, enfim, eu estou aqui e vou correr para um lugar que tenha energia elétrica, porque o celular já está querendo descarregar para poder ouvi-los. Muito obrigado pela oportunidade. Tá bem, João. Muito obrigado. Só, Savares, deixa eu fazer um complemento aqui. O nosso amigo Eduardo, depois das suas considerações, ele referiu que era bem isso mesmo, viu? Que você colocou aqui para não colocar o aluno numa situação de brete aí, né? Mas a pergunta dele, ela tem tudo a ver com a pergunta do João também, por isso eu vou colocar junto para você responder, né? Já que nós estamos caminhando agora para o nosso encerramento. Qual o entendimento dos professores sobre a aplicação do tema 629 do STJ para extinção sem resolução do mérito por falta de provas em relação a pedido de reconhecimento de tempo de serviço urbano ou especial? Aqui na segunda vara federal de Francisco Beltrão, então nosso amigo aí é de Francisco Beltrão, né? Aplicamos a extinção sem resolução para pedido rural, especial ou urbano. Sim, Eduardo, nós também aplicamos a súmula 629, né,
aliás, o tema 629 do STJ, tanto para tempo rural, urbano ou especial, quando não existe prova para viabilizar a reproposição da ação quando necessário, né? Agora passo, então, a palavra para você, meu querido amigo. Bom, primeiro eu queria agradecer o esforço e as palavras do João e o esforço, na verdade, de todas vocês e todos os colegas para poderem participar desse curso, né? Só foi possível o curso acontecer porque houve essa adesão maciça dos colegas, pela segunda vez. Minha expectativa, meu desejo é que a gente vá e que não haja assim um esmaecer na continuidade, né, da caminhada, que a gente possa estar junto durante esse curso todo. Passa tão rápido, na verdade, é bem intenso e passa bastante rápido. Primeira questão que coloca ali o João, ele fala da coisa julgada. Eu não conheço esse artigo e fiquei muito feliz de ouvir ali. Depois, se puder colocar o link no nosso grupo, João. Na verdade, a gente não sabe aqui quem é que está na turma do Daniel e quem é que está na minha turma, né? Porque a gente está todos juntos aqui, né? As duas turmas. Depois nós vamos nos dividir em duas turmas e esse é o momento que a gente reúne todos os participantes do curso. Só uma informação importante aqui, ó. Tivemos 500 servidores inscritos em lista de espera. Então, isso é uma satisfação muito grande, né? Porque demonstra que realmente o curso está atendendo a uma necessidade dos servidores e também o que eles estão reconhecendo, né? O nosso trabalho como sendo importante para trazer alguma orientação para eles. Então, gostaria de agradecer a todos que se inscreveram. Isso aumenta a responsabilidade daqueles que estão fazendo o nosso curso, né? Prossiga, meu amigo. Daniel, a propósito de tudo que falou o João, a questão da coisa julgada está aí, está em aberto, os colegas estão colocando perguntas, nós vamos discutir ainda no processo, João. Eu peço, venha, então, para os colegas, de licença, para a gente discutindo isso e digerindo esses problemas ao longo do curso. Sintam-se absolutamente livres, por favor, para contribuir, para fomentar o debate. E, claro, não preciso dizer, mas já dizendo, né, dentro de todo um espírito de crescimento, de compreensão, no sentido de que ninguém é dono da razão. Se tivesse dono da razão, não precisaríamos estar aqui. Obrigado, Laércio, por colocar aqui é da nossa revista aqui do Tribunal da Quarta Região mesmo. Ok. Mas eu diria o seguinte, o que me chamou a atenção da fala do João, se me permitirem, nós estamos chegando no final da nossa manhã, né, mais alguns pouquinhos minutos, é a fala, uma palavra que ele disse, que é o sentimento de inferioridade que tem a pessoa que vai ao INSS em relação ao INSS, e depois um sentimento de inferioridade quando essa pessoa vem buscar na justiça. E talvez não haja nenhum sentimento pior para se ter do que o sentimento de inferioridade. Eu tenho trabalhado aqui, colocado numa decisão, depois eu posso compartilhar, não é nada demais, é apenas uma parte que eu uso como fundamentação quando eu falo de coisa julgada, que eu uso essa fundamentação, Daniel, porque há um entendimento, por exemplo, de que se a pessoa não requerer auxílio-doença em um ano e meio, 2 anos, aí ela não pode mais requerer, teria que ter um indeferimento atualizado. É um entendimento que a TNU acabou já por rejeitar, mas eu faço essa consideração aqui nos votos em que eu acabo, sem deslustro nenhum ao colega que pensa dessa maneira, propondo encaminhamento no sentido disso. Eu coloco assim, de outra parte, me permitam, por favor, de outra parte, é necessário recordar, com Boaventura Souza Santos, que os cidadãos de menores recursos tendem a conhecer pior os seus direitos e, por consequência, ter mais dificuldades em reconhecer um problema que os afeta como de índole jurídica. E ainda que reconheça o problema como jurídico, violação de direitos, é necessário que a pessoa se disponha a ajuizar a ação. As estatísticas mostram que os indivíduos das classes mais baixas duvidam muito mais em acorrer aos tribunais, mesmo quando reconhece estar diante de um problema legal. É mesmo inegável que quanto mais baixo é o extrato socioeconômico do cidadão,
menos provável que conheça um advogado ou que tenha amigos que conheçam advogados. E maior é a distância geográfica entre o lugar em que vive e a zona da cidade em que se encontram os escritórios de advocacia e os tribunais. Isso aqui, Boaventura Souza Santos, um trabalho que ele faz em Introdução à Sociologia da Administração da Justiça, uma obra organizada pelo professor José Eduardo Faria. Numa outra fala do mesmo professor português, ele fala o seguinte: é a chamada demanda suprimida, assim considerada a procura dos cidadãos que têm consciência de seus direitos, mas que se sentem impotentes para os reivindicar. Intimidam-se ante as autoridades judiciais, que os esmagam com a linguagem esotérica, o racismo e o sexismo mais ou menos explícitos, a presença arrogante, os edifícios esmagadores, as labirínticas secretarias. Essa aqui faz parte de um texto do Boaventura na Folha de São Paulo, na Justiça em Debate. Isso tudo, meus queridos, tem a ver com o nosso cliente, como sente aquele que busca proteção do Poder Judiciário. Isso nos interpela com a reflexão relativa ao nosso papel. Um curso que reúne tanta gente qualificada, tanta gente com juízo crítico a respeito das nossas funções, não pode se resumir em nenhuma atividade docente na Infam ou no CJF a um conteúdo meramente informacional, mas também crítico, mas também reflexivo. Isso tudo nos coloca na mesa o nosso papel. Será que nós estamos realizados com o que nós fazemos? Será que nos realizamos como seres humanos quando estamos fazendo exatamente aquilo que estamos fazendo na Justiça Federal, como servidoras, como servidores, como juízas, como juízes? Será que aquilo já não nos traz mais satisfação? Por que, porventura, não nos traz mais satisfação? Haveria glória maior do que poder julgar e participar de um processo que trata de direitos dos semelhantes? Será que, de alguma certa forma, toda a nossa formação de ciências humanas agora parece fraquejar porque estamos olhando talvez para outros, o nosso foco, a nossa ênfase profissional esteja sendo colocado em outros aspectos que não aquele que realmente importa, que é o lado deste que se sente envergonhado, esmagado, inferiorizado, para usar a fala que colocou o João aqui. E eu só fiz esse discurso justamente pela sensibilidade provocada aqui pelo colega João e pela referência à palavra inferioridade. E nós estamos aqui justamente para isso, né, meu irmão? Para equilibrar desigualdades. Me parece que o ponto forte da justiça é equilibrar desigualdades. E que Deus nos ilumine, não apenas nessa caminhada no curso, mas nos nossos afazeres, para que a gente possa separar o joio do trigo e contribuir para a missão de dar a cada um aquilo que realmente é seu. Me parece esse um ponto fundamental, e agradeço esse espaço de reflexão, né, propiciado pelo colega do glorioso Estado de Pernambuco, tão querido Estado de Pernambuco. Bom, então, meus queridos participantes, meu querido irmão José Antônio Savares, depois dessas suas belas palavras, tendo em vista o adiantado da hora e a advertência que eu já recebi aqui também do nosso valoroso Wilson, que nós já encerramos o nosso tempo, eu agradeço a participação de todos. Nos veremos, então, em mais 2 momentos, né, Savares? Teremos mais 2 aulas síncronas, que teremos, então, o privilégio de continuar o nosso diálogo com os participantes do curso, mas também vamos conversando diariamente nas manifestações que vão sendo lançadas nos fóruns. Muito obrigado pela participação de todos e espero que o curso possa atender às expectativas de todos. Fiquem com Deus, fiquem bem, né? E até, então, o nosso próximo encontro. Grande abraço. Tchau, tchau.